Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Diego aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que a lei diz sobre reparos na devolução do imóvel. Pessoal, na verdade a lei não é tão clara, beleza? Ela meio que deixa algumas brechas ali, mas é a jurisprudência que vai trazer para a gente melhores informações sobre isso. Por quê? Lá na lei do inquilinato, a lei vai dizer que o cliente, o inquilino, ele tem que cuidar do imóvel como se fosse seu, tá? Eu não vou ficar citando dispositivos para o vídeo ficar bacana aqui para a gente ficar rápido, tá? Ficar fluido. Mas o cliente tem que devolver o imóvel tal qual, como se fosse seu, cuidar do imóvel como se fosse seu. Ele tem que levar ao conhecimento do proprietário, do locador, os danos, aliás, os reparos necessários no imóvel que são de responsabilidade do locador, e também esse cliente tem que devolver o imóvel na forma com que ele pegou, salvo ali desgastes do tempo, deteriorações do uso normal, beleza? Esse é o escopo geral que a gente tem na lei. Mas na prática, como isso funciona, né? Pessoal, de um modo geral, é o seguinte: o locatário, se ele fez mau uso, tem mais um ponto também. A própria lei diz que o locatário ele é obrigado a reparar os danos causados ao imóvel por ele ou por um representante dele, parente, família, preposto, cachorro, o representante, enfim, tá? Alguém que está lá no imóvel, que não é o dono, esse locatário é responsável por esses danos também, tá? A grosso modo, a imobiliária diz assim: o inquilino tem que devolver o imóvel como ele pegou. E a imobiliária diz isso para o vistoriador. É uma baita saia justa, né? Só que assim, esse vistoriador ele tem que ter em mente que o inquilino ele tem que reparar aquilo que ele mal usou no imóvel. Então, por exemplo, se antes eu tinha uma janela inteira e agora está quebrada, eu tenho que registrar isso na vistoria. Se eu tinha uma lâmpada funcionando agora não funciona, eu registro na vistoria. Se eu tinha uma pintura nova agora está usada, eu registro isso na vistoria. E assim por diante. O pulo do gato aqui, pessoal, tá no seguinte: qual que é o teu combinado com a imobiliária sobre o que vai ser anotado nessa vistoria? Por quê? Se a imobiliária fala assim, anota tudo, faz a tua vistoria comparativa, vamos dizer assim, todas as diferenças que você vê lá no imóvel, você vai anotar na vistoria e deixa que a imobiliária decide o que vai ser cobrado. Então, antes eu tinha uma parede com pintura branca, agora está na cor palha. Antes eu tinha uma fechadura cromada, normal, bonitinha, agora tem uma fechadura oxidada. Veja, essa oxidação pode ser considerada um desgaste do tempo, e aí você anota e a imobiliária decide o que vai fazer. Agora, se a imobiliária te der poderes para você decidir o que você vai cobrar desse inquilino na vistoria, aí você tem que ter em mente essa questão do desgaste do tempo, o que vai ser cobrado ou não. Caso você tenha esse poder, eu sugiro que você formalize isso muito bem com a imobiliária, tá? Porque assim, pessoal, a grosso modo, na jurisprudência, o inquilino, ele não é obrigado a pagar por coisas que vão desgastar naturalmente dentro do imóvel. Por exemplo, a questão de pintura, desgaste do piso e assim por diante. A pintura, ela é bem polêmica, porque a maioria das imobiliárias cobra pintura nova do inquilino, mas isso tem que estar amarrado no contrato. Se não tiver, é um desgaste natural e não pode ser cobrado. Tem um monte de jurisprudência falando sobre isso, pode procurar, tá? Então, assim, quando a imobiliária, antes de você fechar, e essa é a minha dica, tá? Quando você for fechar um contrato com a imobiliária, tenha conhecimento desses dispositivos legais, estão todos lá na lei do inquilinato, e combina com a imobiliária qual vai ser a tua diretriz, tá bom? Com relação ao que tem que ser cobrado do cliente. Olha, eu anoto tudo aqui, as diferenças do benfeitoria, o que mudou para mais, para melhor ou para pior, e vocês decidem o que vão cobrar, ou eu posso anotar do meu jeito o que eu entender que eu tenho que ser cobrado e acabou por aí, tá? De toda forma, independente do que você combinar com a imobiliária, o aplicativo Pleno, ele consegue te ajudar no seguinte: você vai conseguir fazer uma vistoria de saída comparativa, ou seja, foto da entrada e foto da saída lado a lado, fazendo a comparação, e quando você anotar os danos lá no aplicativo, você vai conseguir separar quem é o responsável, se é o proprietário, a imobiliária ou o inquilino. E também você vai conseguir classificar essa diferença, se isso que você anotou é uma benfeitoria, um desgaste do tempo, um dano causado pelo inquilino. E ainda assim, se você decidir cobrar do inquilino, você decidir escrever ações de reparo para esse inquilino, existe um campo específico das ações.
o que esse inquilino tem que fazer para reparar. E a imobiliária consegue te retirar relatórios do sistema, dessa única vistoria de saída que você vai fazer, ela consegue extrair vários tipos de relatório. Por exemplo, somente as inconformidades, somente as ações, somente o relatório de benfeitorias, somente o relatório de danos, com foto, sem foto e assim por diante. Então, fica um trabalho super expert, super premium que você vai entregar para sua imobiliária fazendo uma única vistoria de saída, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse processo de vistoria de saída, entre em contato conosco que vai ser um prazer te atender, tá bom? Até mais, tchau, tchau!